Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal Acessibilidade Total do YouTube, aqui Marcos Dv na voz, e então nós vamos aqui continuar com o nosso desenvolvimento aqui no CSS, né? A gente vai agora arrumar algumas outras coisas, a imagem, os menus, coisa e tal, e nós temos bastante coisa para fazer pela frente, certo? Então, a última linha que a gente fez foi o body, né? Então, o body, né, onde que é o corpo do nosso HTML. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. A gente precisa fazer uma rolagem suave no nosso HTML, né, que ele tem uma rolagem suave, coisa e tal, né? Então, logo acima do body, na primeira linha em branco acima do body, vocês podem, aqui eu estou em cima do body, no início da linha, vou dar uma seta para cima, vai estar em branco, né? Então, para mim pelo menos está em branco, tá, pessoal? Mas vocês podem deixar aí uma linha em branco entre cada estilo, tá? Para ficar mais tranquilo aí também para vocês, coisa e tal. O que nós vamos fazer? Eu vou deixar 3 linhas em branco e vou na linha do meio, tá? Então, eu estou em cima aqui do fecha-chaves do estilo acima do body, e agora eu estou na linha do meio em branco, tá? Eu vou colocar o que aqui? Eu vou escrever HTML espaço abre chaves, certo? E aí eu vou colocar uma seguinte propriedade aqui de suavização de rolagem. Então, scroll, e aí a primeira vai ser scroll bar e a segunda scroll hífen beaver, tá? E eu vou dar um enter e eu vou procurar aqui smooth, tá? Smooth. Eu acho que é assim que se fala, agora não me lembro certinho, mas é smooth, tá? Eu vou dar um enter, então eu tenho aqui scroll beaver, smooth, tá? Essa propriedade aqui do CSS, ela torna a rolagem, né? A rolagem da nossa página um pouco mais suave, para não ficar aquela coisa muito grotesca, tá? Então, acima do body, é só isso aqui que a gente vai colocar, tá? Então, nós temos aqui já, a princípio, praticamente tudo pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Lembram que a gente colocou no nosso body, background color, a gente colocou o RGBA, né? Então, nós vamos apagar toda essa linha do background color dentro das chaves do body, e nós vamos fazer uma propriedade chamado de background image. Para a gente conseguir fazer uma cor gradiente, a gente precisa trabalhar com imagens. Então vamos apagar aqui o background color e nós vamos colocar background image, BACKI, ó, BACKI background imagem, ele vai dizer, tá? Vou dar um enter. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui, tá? E a gente vai usar linear gradiente. Ó, eu botei a letra L, ele já colocou aqui para mim linear gradiente. E ele já abre e fecha parênteses, tá? Dentro desse linear gradiente, eu vou colocar o quê? To espaço Higit, to Higit, tá? To Higit. E aí eu vou começar a trabalhar com as... Deixa eu só ver se é isso. Eu tenho minha colinha aqui. Isso, tá? Então, linear gradiente, to Higit, tá? Ou seja, ele vai fazer uma linha em tom de gradiente,
aonde a gente vai poder acrescentar várias e várias cores aqui, tá? Várias e várias cores, certo? Então ele vai ficar to rigged, ou seja, enfim, vamos lá. To rigged, vírgula, espaço, RGBA, abre parênteses. E aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, então nós temos várias vezes aqui, ó, RGBA. Tá? Então, RGBA abre e fecha parênteses. Então, agora é o seguinte, ó, a gente vai trabalhar com RGBA, não precisa ser necessariamente RGBA. Por exemplo, eu, ao invés de trabalhar com RGBA, eu posso trabalhar com as cores de fato, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar sinal de número, eu posso colocar 000, vírgula, espaço, sinal de número de novo, eu posso colocar 000066, que é um tom de azul, vírgula, espaço, posso colocar de novo, sinal de número, 000066, vírgula, e posso fechar ele com preto. Então eu posso colocar número 00000, só isso, certo? Deixa eu tirar a coisa da minha tela aqui, o alto contraste, vou lá no meu HTML para startar o nosso servidor. Você faz a mesma coisa aí. Então, Ctrl Shift P, Server e Enter, tá? Só procura saber aí se é Open White Live Server, tá? Ele não pegou a cor? Ué, por que ele não pegou a cor? Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado, peraí. Ah, tenho dois fecha parênteses, por isso que não deu certo. Agora sim. Tá, então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho a lateral do meu site em preto e o meio dele que é onde é a parte do background aqui do Bootstrap, ele tá em azul, tá? Então, a lateral tá em preta, as laterais estão em preta, né? E o azul. Se eu quiser colocar ainda para destacar um preto no meio, eu também posso, tá, gente? Também posso. Aqui eu posso brincar com as cores à vontade, tá? Aqui vocês podem ficar à vontade para brincar com as cores à vontade, desde que vocês saibam as cores em inglês, caso vocês não queiram colocar as cores em alfanumeric, tá? Então vocês podem fazer assim, tá, ok? Agora, logo abaixo dessa linha que a gente acabou de criar, nós temos fecha-chaves do buddy, não uma seta para a direita. Vamos dar uns 2 enters aqui e vamos dar uma ajustada na nossa imagem, tá? Então, img, espaço, abre chaves, enter. E aí nós vamos botar um width dela, vamos colocar aqui 10%. Ok? Vamos no nosso site e bom, nós já temos aqui então a nossa imagem, tá? Com 10% de tamanho, então ela está bem pequena, certo? Obviamente nós temos os menus aqui ainda que a gente vai trabalhar neles, certo? Só que agora o que nós vamos fazer, gente? A nossa imagem no tamanho padrão inicial dela ficou em 10%, a nossa IMG.
o que a gente precisa fazer agora? A gente vai começar a trabalhar com classes no nosso HTML e chamar essas classes no nosso CSS para a gente trabalhar com as imagens, certo? Então, nós temos a imagem aqui em 10% no nosso CSS, a image, certo? E agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso VS Code, vamos ir no nosso index.html e vamos procurar a linha que nós temos a nossa div e a nossa img. Eu estou indo para cima aqui, menor div maior, menor img src, tá? E aí nós vamos trabalhar nessa img aqui, tá? Só que nós vamos trabalhar na nossa div também, na nossa div e na nossa img, tá? Então, nós temos a div, que é o pai, e a img, que é a filha. Então, nessas duas aqui a gente vai trabalhar. Então, nós vamos no início dessa linha, menor, div maior. Quando chegar em cima do maior, a gente vai dar um espaço e vamos colocar uma classe. Class, tá? CLASS, igual, abre aspas e fecha aspas. Dentro das aspas, nós vamos colocar um nome para essa classe aqui. Pode ser image mesmo, IMAGE, image, tá? Image, sem o M no final, tá? Aí nós já temos essa classe aqui. Agora nós vamos caminhar com as setas para a direita, sinal de maior, menor, img, espaço. E aí nós vamos dar mais uma barra de espaço e vamos colocar uma classe aqui. Class, então CLASS igual, abre aspas, fecha aspas. Dentro das aspas nós vamos colocar assim, ó, logo, L-O-G-O, ok? Logo, ok? Então, nessa parte aqui do nosso CSS está pronta, tá? Agora nós vamos voltar, do HTML está pronto. Agora nós vamos trabalhar com isso aqui, lá no nosso CSS, ok? Então, dentro do nosso CSS aqui, primeira coisa que a gente vai chamar é a imagem, tá? Image. Então, ponto IMAGE, espaço, abre chaves. E agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos trabalhar aqui na imagem com cores, somente cores, tá? Depois que a gente trabalhar com as cores nessa imagem e arrumar o tamanho da nossa imagem certinho como a gente quer e aonde a gente quer, aí nós vamos começar a trabalhar na nossa nave, na nossa navegação. Tá? Então nós vamos trabalhar aqui primeiro. Pela ordem nós poderíamos trabalhar até, e é isso que nós vamos fazer, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar Ctrl Z aqui, ponto imagem, vamos apagar essa última propriedade que a gente colocou, essa última, né? Ponto image, abre chaves e fecha chaves, vai apagar tudo isso aqui e vamos colocar o seguinte, vamos arrumar a nossa nave primeiro. Então, nave, espaço, abre chaves. A gente vai trabalhar com ela em si mesmo, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um display flex. Display flex. Display, dois pontos, flex, tá? D-I-S-P-L-A-Y, D-I-S-P-L-A-Y, dois pontos, espaço, F-L-E-X, ponto e vírgula. Certo? Então nós colocamos a nossa navegação, toda a nossa navegação como display flex, certo? O que vai fazer isso? Tá? Se nós voltarmos aqui, ainda não tem alteração nenhuma, tá? Mas a nossa navegação ela já está flexível, tá? Ela já está com display flexível, mas nós vamos colocar mais uma propriedade aqui no nosso CSS. Então, flex if.
W wrap, tá? Flex wrap e vamos colocar wrap, tá? Flex wrap, dois pontos, espaço, wrap. Então, FLEX, hífen, W, H, WRAP, dois pontos, espaço, WRAP, ponto e vírgula, tá? Então, é assim que ficou o nosso display, Flex Wrap. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um Justify Content. Ó, Justify Content, tá? E nós vamos colocar, para isso aqui, nós vamos colocar space. Nós temos space around, espaços em volta. Depois nós temos espaço between, espaço every. Então nós vamos usar space between, tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou explicar o que são essas propriedades desde o after, do before e várias outras propriedades que a gente está fazendo em inglês aqui. Eu vou explicar tudo para vocês. Nesse momento, a gente está só montando aqui o nosso CSS. Eu não vou explicar para não demorar muito, para nós terminar de montar o CSS logo. Agora, nós vamos voltar aqui. Não temos nenhuma... Bati o botão errado aqui. Não temos nenhuma diferença até o momento. A única coisa que a gente botou foi o display flex. Agora sim, nós vamos uma seta para baixo, fecha chaves, uma seta para direita em branco, 2 enter, certo? Agora sim, nós vamos trabalhar na nossa logo, tá? Então, ponto imagem, espaço, abre chaves e enter. Certo? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser botar uma cor em volta. Na verdade, nós vamos colocar primeiro a nossa margem. Então, vamos colocar aqui margem. Só margem, tá? Eu vou explicar para vocês por que a gente vai botar somente margem, tá? E na margem, nós vamos colocar 2%. Certo? Quando a gente define somente margem, tá? Lembram que assim, ó, lembro não, para quem não sabe vai saber, para quem sabe já vai relembrar. Então nós temos 4 tipos de margem, ou 4 lados de uma margem. Nós temos a parte de cima, a parte de baixo, a parte da direita e a parte de esquerda. Ou seja, top, right, left e bottom, tá? Então nós temos esses 4. Quando a gente define somente margem, a gente está atribuindo o valor aos 4 lados. Tá? Então, no momento que eu botei margem 2% e salvei, eu vindo aqui no site, eu já estou com uma margem de 2% em ambos os lados da minha imagem. Tá? Então, ela já não está mais grudada no topo, ela já não está mais grudada na lateral esquerda dela. Tá? Para melhorar um pouco a visualização para quem enxerga, tá? Não precisam fazer aí, porque eu só vou mostrar para vocês. Eu vou botar aqui 5%, tá? Ok, agora quem enxerga um pouco tá vendo que eu estou com uma margem de 5% em ambos os lados, tanto que eu empurrei até os itens do meu menu um pouco mais para baixo. Os itens do meu menu ainda estão abaixo da minha imagem, mas nesse momento eu estou trabalhando somente com a imagem. O menu eu vou trabalhar no próximo vídeo, tá? Então, nós temos 5% de margem de top, margem esquerda, margem direita e margem embaixo, tá? Então nós temos essas 4 margens, tá? Com 5%. Eu vou voltar aqui para os 2%, porque eu só coloquei os 2% ali para mostrar, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor aqui. Eu vou colocar um background color. Eu vou colocar número FFF. Botei em branco. Ok? Então, quem enxerga tá vendo que a
a minha cor de fundo ficou em branco para o meu footer, tá? Para o meu footer não, para o meu header, tá? Então, o que que eu quero? Nesse momento, tudo que eu colocar nesse espaço aqui vai ficar dentro do meu header. Eu vou trocar essa cor aqui, não vou deixar em branco, eu só coloquei para ver, né? Eu vou botar outra cor aqui. Eu vou botar Cadete Blue mesmo, tá? Vou botar a cor mesmo, não tem problema nenhum, tá? Então, tô com a cor Cadete Blue. E aí vocês vão jogando. Quem não enxerga, tá? Quem não enxerga pode, tranquilamente, se não conhece todas as cores, ou já tem noção da cor que deseja, ou quer deixar em azul também o fundo, tá? Pode ficar à vontade. Eu estou colocando essas cores aqui para vocês perceberem, porque tem muitas cores e eu não vou ficar testando tudo quanto é cor aqui, tá? Porque senão a gente vai levar muito tempo, tá? Geralmente, o que eu faço? Eu faço a minha cor gradiente aqui do meu site, eu faço ela e eu vou colocar para vocês ali do modo que eu faço, tá? Senão vai ficar muito extenso. Perdão, vai ficar muito extenso se eu fizer as cores todas do que eu costumo trabalhar, que são cores menos berrantes, né? São cores mais suaves, são escuras, mas são suaves. Eu não costumo trabalhar com preto e azul, né? Porque eu acho que são cores muito, não sei, parece que não combina muito, né? Enfim. Então eu procuro trabalhar assim com cores nas laterais e extremas. Eu trabalho com um preto bem escuro e aí eu vou clareando o preto em forma de gradiente, um degradê gradiente, assim, entenderam? Então eu vou fazendo isso, tá? Mas isso eu trabalho daí tudo através do RGBA, certo? Até a gente pode fazer isso daqui um pouquinho, tá? Não ficou legal aquela cor ali, então eu vou tirar a cor e vou deixar sem cor mesmo. Eu só vou deixar a margem aqui de 2% na minha imagem. Tá? Então vamos voltar com a seta para cima até o nosso body, né? Onde é que nós temos a nossa background image. Tá? Então eu tenho aqui linear gradiente e agora eu vou começar a trabalhar com as cores. Bom, eu costumo colocar o seguinte, na extremidade, bem no extremo, eu costumo trabalhar com, são 7 tonalidades no meu gradiente, tá? São 7 tonalidades, você pode pegar ele do extremo para o centro, né? Dos extremos da direita e da esquerda para o centro e ir clareando bem pouquinho, ou, né, começa no escuro nas extremidades e vai para o centro clareando, ou começa claro na extremidade e vai para o centro escurecendo, tá? Eu vou fazer isso, eu vou ir das extremidades um pouco mais clara e vou para o centro clareando, tá? Mas eu vou fazer eu vou falar como é que eu tô fazendo, tá? Então vamos lá, eu vou ir no início da linha aqui, vou caminhar. Background image, 2 pontos, espaço, linear, hífen, gradiente, abre parênteses, to, espaço, Higet, vírgula, número, tá? Quando eu cheguei em cima de número, eu vou pressionar o Shift e vou selecionar até o fim da linha. Então, Shift End, selecionei até o fim da linha, eu vou voltar com a seta, vou tirar a seleção do ponto e vírgula e vou tirar a seleção do fecha parênteses e eu vou apagar tudo. Tá? Então, eu estou dentro do parênteses aqui, tá? Agora eu vou colocar o seguinte, RGBA, abre parênteses, 0,0, espaço, né? 0, espaço 0,
vírgula, espaço, 0, vírgula, espaço, 0,7. Tá? Então, eu fiz aqui 0,7. 0,7 é a minha cor gradiente, é toda preta, mas um pouco mais clara nas extremidades. Numa extremidade, eu preciso fechar essa extremidade, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar, vou dar uma seta para a direita, fecha parênteses, mais uma seta à direita vai ter ponto e vírgula, tá? Então eu tenho dois fecha parênteses aqui. Tá? Eu vou em cima da esquerda para a direita, eu vou em cima do segundo fecha parênteses, vou botar vírgula, espaço e vou botar aqui, ó, RGBA, e eu vou trabalhar com RGBA até o fim agora, tá? RGBA, abre parênteses, 0,0,0,0,0.8, tá? Então, 0,8. Certo? Então eu já tenho duas tonalidades aqui. Eu tenho a tonalidade do extremo, de um dos extremos, né? Com um pouco mais claro, um pouco mais escuro, mais para dentro. E agora eu vou botar aqui, depois do primeiro fecha parênteses, vírgula, espaço, vou de novo no RGBA, abre parênteses, e agora eu vou botar 0,0,0,0.9, tá? 0,9. Esse RGBA 0,9 eu vou fazer 3 vezes porque vai ser o centro do meu site. Aqui vai ser o centro do meu site. Então 0,9 vai ser o centro, vai ser aquele preto absoluto, tá? Preto absoluto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou navegar com a seta para a esquerda, 9.0 espaço, vírgula, 0 espaço, vírgula, 0 espaço, vírgula, 0 espaço, abre parênteses, A, B, G, R. Ok, cheguei em cima do R, que é do RGBA. Agora eu vou pressionar o Shift e vou navegar até o primeiro fecha parênteses. Eu posso ir navegando seta item por item, ou eu posso dar um end, vou selecionar tudo e aí eu vou tirar da seleção o ponto e vírgula e um fecha parênteses, tá? Então eu vou copiar, vou dar uma seta para a direita, vai estar em cima do fecha parênteses, vou botar vírgula, espaço, vou colar, vírgula, espaço de novo, colei. Aí o que eu posso fazer? Eu posso de novo colocar vírgula, espaço, colar, vou voltar agora com a seta para a esquerda, e em cima do 9, eu vou apagar esse 9 e vou botar 8, porque um lado eu tenho iniciando com 7, depois com 8, e aí eu tenho 9 3 vezes, aí agora eu preciso do 8 e depois do 7, tá? Então, eu troquei aqui o 9 pelo 8, vou com a seta para a direita, fecha parênteses, mais uma vez, ponto e vírgula, ok? Então, como eu estou em cima do ponto e vírgula, eu sei que eu estou fora, eu preciso estar dentro, então eu vou com a seta para a esquerda, fecha parênteses, mais uma vez, fecha parênteses, ok, estou em cima da direita para a esquerda, em cima do segundo parênteses, eu preciso estar em cima da direita para a esquerda do primeiro fecha parênteses. Então, agora, uma seta para a direita, eu estou em cima do fecha parênteses correto, vou botar vírgula, espaço, e vou colar de novo o que eu tenho na área de transferência, tá? Que é o RGBA 0,0,0,0.9. E eu vou voltar com a seta para a esquerda, fecha parênteses, mais uma vez, 9. Esse 9 que eu tenho aqui, lá no final da minha linha, eu preciso apagar esse 9. Então eu vou uma seta para a direita, vou dar um backspace para deletar o 9 e vou botar o 7. Porque se eu comecei com 7, eu preciso terminar com 7. Salvei e vou para o meu site.
tá? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho uma tonalidade gradiente no meu site, tá? E é um tom um pouco mais claro, bem nas extremas, um pouco mais escuro, mais para dentro, e bem escuro no centro, tá? Então eu tenho, imaginem que eu tenho 10% de 0,7% de preto, depois eu tenho mais 10% de 0,8% de preto, e depois eu tenho 9%, né, que é o máximo 0,9%, ou 100%, né, no caso 100% preto. Tá? Então eu tenho uma tonalidade bem bacana aqui, tá bom? Então é basicamente assim que eu faço o meu projeto. Tá? Assim que eu faço os meus projetos no HTML, eu faço com gradiente. Se você não quiser, você pode daí usar o background color mesmo, background color, e aí você pode usar uma cor neutra, tá? Para todo o seu projeto, certo? Basta aí você pesquisar no Google, né? Cores para CSS, tá? E aí você vai ter aí uma lista extremamente grande de cores aí no CSS de vocês. Beleza? Então, basicamente isso. Ok? Após concluir esse curso, após concluir essa etapa aqui da construção do nosso site, eu vou fazer uma aula bônus aí, tá? Então fiquem atentos, vai ser uma aula bônus bem interessante, tá? E basicamente é isso, pessoal, certo? Então a gente ajustou a nossa imagem, a gente ajustou a nossa cor de fundo, e agora é essa cor de fundo que vai ficar até o fim. No próximo vídeo, então, a gente vai ajustar os nossos menus, tá? E aí provavelmente alguém pergunta, ou alguém vai perguntar, por que a imagem ela está num tamanho tão pequeno? Bom, gente, a gente está trabalhando com o banner, com a logomarca do nosso site. Logomarca, ela é uma imagem discreta, é uma imagem pequena, mas que chame atenção, certo? Imagens maiores, a gente vai trabalhar depois, certo? Para as nossas próximas aulas, tá? Então, no próximo vídeo eu quero concluir, né, a parte do CSS dos nossos menus. Então nós vamos daí adequar o nosso menu, colocar ele um lado a lado ao outro, né, para nós já dar vida pro nosso menu, para depois a gente já ir pro nosso sobre e começar a trabalhar com título, uma imagem e texto. Então vocês podem ir já a partir de agora reservando aí uma imagem que vocês queiram, né? Certo? Para colocar no sobre, né? Sobre é contar um pouco sobre você, não é muito extenso, tá? Mas você pode contar sobre você um pouco, tá? O que você faz, quem você é, coisa e tal, ok? E aí basicamente é isso, tá, pessoal? Como eu disse, vai ser uma homepage bem simples, não vai ter nada para download, tá? Links para download, coisa para download, só se vocês deixarem na descrição do vídeo. Quem quer que eu faça? Daí eu faço uma aula extra sobre linkagem de itens para download, certo? Então, basicamente, esse vídeo é isso. E um forte abraço para todos. Até o próximo vídeo aí para a gente concluir o nosso menu.